Ministério Público Federal, termo de declaração número 17. No dia 9 de maio de 2017, às 19 horas e 31 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Portaria PGR-MPF número 193, de 7 de março de 2017. Compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrasópolis, PR. Filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral número 2020-025, SSPPR, inscrito no cadastro de pessoa física sobre o número 335-903-119-91. Grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado Délio Lins e Silva Júnior, inscrito na OAB DF número 16649, no interesse e com fundamento na nota de fato número 10000010999-2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 17, retratação dos depoimentos prestados no MT por Éder de Moraes, que o declarante se recorda que no ano de 2013 houve uma mudança em seu secretariado em razão de uma decisão política tomada pelo declarante, pois todos os secretários que se candidatariam ao pleito de outubro de 2014 deveriam pedir exoneração até 31 de dezembro de 2013. Que nessa oportunidade, Éder de Moraes se exonerou do cargo de representante do governo do estado de Mato Grosso do escritório em Brasília, sendo que tal cargo tinha status de secretário de Estado, e que, no tocante a esse cargo em que Éder Moraes foi nomeado, o declarante esclarece que por volta de 2012, logo após a nomeação de Sérgio Ricardo ao cargo de conselheiro do TCE, Éder de Moraes começou a questionar essa nomeação, inclusive na mídia, e que essa fala de Éder de Moraes na mídia, jornal Circuito Mato Grosso, gerou pressão em cima do declarante por parte da AL José Geraldo Riva e do TCE José Carlos Novelli, sendo que o declarante chamou Éder de Moraes no Palácio Paiaguás e explicou que o pedido de exoneração de Éder Moraes partiu de José Geraldo Riva e José Carlos Novelli, que, com a exoneração de Éder Moraes Dias, José Geraldo Riva teve a iniciativa de conversar com o empresário Beccari, tendo também o levado até o gabinete do declarante para conversar, que Beccari contratou Éder de Moraes como administrador e apresentador de um programa na TV, na época era SBT, e depois passou para a Band, que Beccari acertou com Éder de Moraes o salário mensal no valor de R$100 mil, tendo o compromisso da LMT por meio de José Geraldo Riva e do governo do estado por meio do declarante de manter um contrato de mídia com a emissora de Beccari, que passado uns 2 meses, Beccari chamou Éder de Moraes para conversar e disse a Éder de Moraes que o salário dele dependeria dos contratos extras que ele conseguisse para a televisão,
e que, a saída de Éder Moraes da televisão de Beccari, Éder Moraes ocupou o cargo de secretário na prefeitura de Várzea Grande, na gestão de Maninho, que passado um tempo, Éder Moraes saiu da prefeitura de Várzea Grande e voltou a trabalhar no governo a pedido do próprio Éder, e que o declarante nomeou Éder Moraes no cargo de representante do governo de Mato Grosso no escritório de Brasília, no intuito de afastar Éder Moraes da cidade de Cuiabá, e que o status de secretário de Estado ao cargo de representante do governo do Mato Grosso do escritório em Brasília foi criado justamente para agradar Éder de Moraes, pois este tinha preocupação em relação a não ter foro privilegiado, e que o declarante ficou sabendo após a deflagração de algumas das fases da Operação Ararat que Éder Moraes estaria em tratativa com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para realizar uma colaboração premiada desde o final do ano de 2013. E que o declarante tomou conhecimento no curso da Operação Ararat que Éder Moraes manteve vários contatos com a Polícia Federal e prestou entre os meses de janeiro a março de 2014 depoimentos ao Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso. E que nesses termos o declarante percebe que Éder Moraes sempre tenta atribuir todos os fatos criminosos cometidos na gestão Blairo Maggi ao declarante, que era vice-governador do Estado de Mato Grosso. E que o declarante esclarece que na condição de vice-governador não tinha autonomia para tomar decisões dentro da gestão do governo, fato inclusive confirmado por Júnior Mendonça em sua colaboração premiada, ao mencionar que Éder Moraes teria procurado Júnior Mendonça e solicitou a este que blindasse Blairo Maggi e jogasse a culpa no declarante, bem como nos deputados do sistema citando os deputados Mauro Sávio, José Riva e Sérgio Ricardo, que no segundo semestre de 2014, após Éder Moraes ser solto, Éder Moraes procurou o declarante, provavelmente na sua residência, sendo que nesse encontro Éder Moraes disse ao declarante que estava em tratativas com a Polícia Federal para uma colaboração premiada e que ele teria prestado vários depoimentos no Ministério Público Estadual contando todos os crimes praticados por todos no governo Blairo e Silval. E que, até aquele momento, o declarante sabia que Éder estaria prestando depoimentos, mas não sabia o conteúdo dos depoimentos, tendo em vista que eles ainda não tinham sido externados. Que nesse encontro, Éder Moraes disse ao declarante que poderia se retratar destes depoimentos prestados ao Ministério Público Estadual com as condições de que o declarante e Blairo Maggi efetuasse o pagamento de 12 milhões de reais, que em negociação com Éder Moraes, o declarante conseguiu ajustar o valor em 6 milhões de reais, que, no entanto, nessa conversa o declarante deixou claro para Éder Moraes que somente aceitaria pagar esse valor se Blairo Maggi quitasse a metade, bem como que o valor somente seria pago após a retratação de Éder Moraes. Que o declarante se recorda que logo depois dessa conversa mantida com Éder Moraes foi conversar com Blairo Maggi sobre o assunto, sendo que tal conversa aconteceu em um final de semana do ano de 2014, na chácara de Blairo Maggi, situado ao lado do hangar da pista de pouso de aviões do Grupo Bom Futuro. Que nessa conversa o declarante expôs a Blairo Maggi o pedido feito por Éder Moraes de 6 milhões de reais para se retratar, tendo Blairo Maggi concordado em efetuar o pagamento de 3 milhões de reais para que Éder se retratasse
das declarações que implicavam o declarante e Blairo Maggi, que, no entanto, disse que somente pagaria após conversar pessoalmente com Éder Moraes, e que o declarante informou a Blairo que pagaria a sua parte, sendo que após conversar com Blairo, o declarante informou a Éder Moraes que Blairo teria concordado. No entanto, precisava conversar com ele, Éder, antes do fato que acabou acontecendo, pois o declarante foi informado por Blairo Maggi que havia conversado com Éder Moraes e que efetuaria o pagamento para Éder se retratasse. Que após tais conversas, no mês de setembro de 2014, Éder de Moraes protocolizou um documento no Ministério Público Estadual se retratando das declarações prestadas no próprio Ministério Público Estadual, que Éder Moraes, nas audiências perante o Poder Judiciário, também se retratou, oportunidade em que, após a retratação, o declarante começou a efetuar o pagamento combinado com Éder Moraes em espécie, que o declarante pagou cerca de R$2 milhões em espécie para Éder Moraes, que o pagamento foi efetuado por Silvio César Corrêa Araújo, ex-chefe de gabinete do declarante, sendo executado em várias parcelas e a maioria delas efetuada ainda no ano de 2014, que inclusive um dos pagamentos Silvio levou na casa de Éder Moraes no condomínio Florais dos Lagos, a pedido do próprio declarante, que o recurso empregado para pagar Éder Moraes referência à importância de R$2 milhões teve como origem recebimentos de propinas pelo declarante no governo, propina oriundo da consigno, retorno dos incentivos fiscais e programas de execução de obras, a exemplo do Mato Grosso Integrado. Que o restante do pagamento devido a Éder Moraes pela retratação, aproximadamente R$1 milhão, esse Éder mandou recado através de Silvio que o declarante poderia encaminhar para Celson Luiz Duarte Bezerra, que Éder estaria devendo tal valor para ele, motivo pelo qual o declarante poderia fazer esse encontro de contas diretamente com Celson, que para efetuar esse pagamento, o declarante passou diretamente para Celson vários cheques da empresa Três Irmãos Engenharia Limitada, pertencente a Carlos Avalone e Marcelo Avalone, que tais valores são referentes a propinas pagas pelo retorno decorrente da execução de parte da obra de pavimentação da rodovia que liga os municípios de Nova Chavantina a Campinápolis, trecho de 68 quilômetros de extensão. Que o declarante se recorda que Silvio César Corrêa Araújo presenciou uma briga entre Celson Bezerra e Marcelo Avalone sobre tal dívida, que o declarante sabe dizer por meio de Silvio que tal discussão ocorreu no escritório da empresa construtora Três Irmãos, pois Marcelo Avalone teria pego os cheques da construtora Três Irmãos da mãos de Celso Bezerra e não queria devolver os cheques para Celso Bezerra, suscitando uma grande discussão entre eles no local, na presença de Silvio, que o declarante sabe dizer que a maioria das cobranças de Celso era com o empresário Carlos Avalone, mas a discussão ocorreu entre Celso e Marcelo Avalone, que o declarante se recorda que tais cheques não foram compensados por falta de fundos, sabendo o declarante que Celso Bezerra efetuou várias cobranças a Carlos Avalone, e que em uma outra oportunidade o declarante foi até o escritório de Marcelo Maluf a pedido de Celso Bezerra, pois Carlos Avalone estaria no escritório de Marcelo Maluf,
que no momento em que o declarante chegou com Celso Bezerra no escritório de Marcelo, Celso adentrou na sala de Marcelo e passou a discutir asperamente com Carlos Avalone, cobrando tal dívida, e que o declarante e todos os presentes conseguiram escutar do lado de fora da sala os gritos dessa discussão, e que nesse período Celso mandava mensagens e ligavam insistentemente ao declarante, cobrando esse dinheiro de R$1 milhão em cheques da Três Irmãos Construtora. E que o declarante dizia a Celso que somente o pagaria caso o Celso devolvesse os cheques da Três Irmãos Construtora ao declarante. O que não aconteceu, e que o declarante sabe que Blairo Maggi efetuou o pagamento do valor de R$3 milhões pedido por Éder Moraes para a sua retratação, sabendo que a pessoa responsável em operacionalizar esse pagamento foi Gustavo Capilé, proprietário do Diário de Cuiabá, que o declarante sabe dizer que Gustavo Capilé e Blairo Maggi são muito amigos, que Gustavo Capilé estava sempre presente em eventos e em festividades na residência de Blairo Maggi, e que o declarante tem conhecimento de relação de amizade entre Gustavo Capilé e Éder Moraes. Digo que o declarante não tem conhecimento de relação de amizade entre Gustavo Capilé e Éder Moraes, que o pagamento da quantia de R$3 milhões da cota de Blairo Maggi, por meio do empresário Gustavo Capilé, foi confirmado ao declarante pelo próprio Blairo Maggi em seu gabinete em Brasília, no ano de 2015, na época em que ele era senador da República, e que o declarante se recorda que, enquanto era governador do estado de Mato Grosso, entre os anos de 2012 a 2013,